Esta conferência será gravada agora. O Ricardo Guarnieri aí. Bom, boa noite a todos. São 20 horas, horário de Brasília. Vamos dar início ao nosso bate-papo sobre neurologia e medicina nuclear. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço também aos nossos palestrantes, o Dr. Lauro Vichertiana e ao Felipe Ariva Pitella. Dr. Lauro, ele é neurologista e especialista em neurofisiologia clínica e medicina nuclear pelo HC da USP de Ribeirão, professor associado ao Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia da Clínica da USP de Ribeirão, mestre e doutor em Ciências Médicas da área de Neurologia, coordenador e supervisor da Seção de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas, supervisor do Programa de Residência Médica em Medicina Nuclear, orientador de pós-graduação pelo Programa de Clínica Médica e pelo Programa Interunidades em Bioengenharia da USP de Ribeirão. Dr. Felipe Pitella, ele é médico nuclear da DIMEM de Ribeirão Preto. Tudo bem? Médico nuclear pela Tudo bom? USP de Ribeirão. Tudo bom? Doutor pelo Departamento de Clínicas Médicas da USP de Ribeirão e médico assistente da Seção de Medicina Nuclear do HC da USP. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Meu nome é Sânia, eu sou médica nuclear, trabalho em Campinas, na DIMEM. Esse bate-papo vai ter umas 20 a 30 minutos de apresentação e, ao final, a gente vai deixar também um tempinho para dúvidas, para a gente discutir alguns assuntos. E passo a palavra agora para o Dr. Lauro. Muito obrigada. Sânia, muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do DIMEM e é um prazer estar aqui apresentando para vocês. Eu sei que a nossa audiência hoje é composta por médicos nucleares, por neurologistas, temos aí um colega psiquiatra, talvez outros especialistas médicos, outros profissionais não médicos que compõem hoje essa audiência. Então eu gostaria de agradecer novamente o convite e vamos partir então para a nossa fala de hoje. Eu espero falar em torno de 25 a 30 minutos. Se eu estiver passando de 30 minutos, você, por favor, Sânia, me chama a atenção aí, certo? Muito bem. Então vamos falar hoje um pouco sobre SPECT, PET-CT em demências e nas epilepsias. E eu digo que verdadeiramente é um bate-papo, porque realmente é um tema extenso, falar de SPECT, PET-CT, em demências e nas epilepsias, e hoje nós temos aqui que fazer um merge, quer dizer, fazer uma fusão
de conteúdos que atendam tanto aos neurologistas, de interesse dos neurologistas e também de interesse dos médicos nucleares e equipes multidisciplinares. Bom, em primeiro lugar, aqui só historiando um pouco o princípio básico aí da aplicação do SPECT, PET-CT e também o PET-ressonância em neurociências e em neurologia, só lembrar aqui que essas abreviações, SPECT, PET, CT e PET-MRI, eles são acrônimos, né, constituídos pelas iniciais da frase que descreve a técnica de aquisição de imagem. Então, o SPECT é uma técnica de tomografia computadorizada que capta a emissão do fóton único a partir do paciente e é detectado aí pela gama-câmara. O PET é a tomografia que detecta a emissão de pósitrons a partir do paciente. O CT é a tomografia computadorizada por transmissão de raio-x através do corpo do paciente, e a ressonância magnética todos já conhecem. O princípio do SPECT, que é uma aquisição de imagem tomográfica em um equipamento de câmara de cintilação gama-câmara, para estudo do cérebro, nós temos hoje no Brasil esse radiofármaco, né, que é o Tecnesso 99M, ligado ao ECD. O ECD é um dímero de cisteína, né, etildímero de cisteína, e o Tecnesso em si emite apenas uma radiação gama. Então, por isso que a gente chama a tomografia por emissão de fóton único. São radiofármacos ou isótopos que emitem apenas um raio gama. Já do outro lado, nós temos aqui um fármaco, que é o fluordeoxiglicose, que é um análogo da glicose comum, marcado aí com o flúor 18. Só relembrando que a glicose, portanto, é uma molécula, é uma hexose, que tem 6 carbonos, e na sua forma destrógena, que é a mais comum, no carbono 2, né, vamos retirar esse grupo hidroxila que está na seta vermelha e vamos substituí-lo por um flúor 18, que é um emissor de pósitron, e o emissor de pósitron se choca contra um elétron próximo, e a partir do choque dessas duas massas na velocidade da luz, cada uma delas, nós vamos ter a aniquilação da matéria e a formação de 2 raios gamas, cada um com 511 kV. Muito bem, para fazer o SPECT cerebral, aqui do lado esquerdo, todas as semanas, os laboratórios de medicina nuclear recebem esse gerador de tecnécio, que é um isótopo filho formado a partir do decaimento do molibdênio 99, e existe então aí aquela ação do ECD com esse tecnécio. Nós estudamos através desse radiofármaco a perfusão cerebral. E do lado direito nós temos aqui um ciclotron, onde é produzido o flúor 18, e embaixo nós temos um equipamento, um Fast Lab, onde esse flúor 18 é marcado, então aí é ligado ao fluordeoxiglicose para que seja posteriormente injetado no paciente. O princípio de retenção do agente perfusional para SPECT cerebral é que o tecnécio puro, pertecnetato, ele é hidrofílico, portanto, ele não atravessa a barreira hematocefálica e ele não consegue entrar dentro do neurônio ou das células da glia ou do parênquima cerebral. De tal modo que, para que nós possamos usar a propriedade de imagem que a radiação gama fornecida pelo tecnécio pode proporcionar, nós vamos ligá-lo então a uma substância altamente lipofílica, que é o ECD. O ECD ligado ao tecnécio, portanto, entra na membrana, atravessa a barreira hematocefálica, entra dentro do neurônio, e quando ele entra dentro do neurônio, ele sofre a ação então de uma esterase citosólica que transformará, que tirará uma das cisteínas da molécula do ECD, e esse ECD se transformará em EC, que é etilcisteína, que agora ele é, portanto, hidrofílico. E sendo hidrofílico e ligado ao tecnécio,
o tecnésio fica, portanto, preso dentro do neurônio e não consegue sair da célula. De tal modo que depois de uma injeção, aproximadamente 30 a 40 segundos na primeira passagem do ECD com tecnésio pelo fluxo sanguíneo cerebral, aproximadamente 95% desse traçador é extraído pelo parênquima cerebral na primeira passagem do fluxo sanguíneo. Do lado direito, nós vamos falar então do FDG, que é o flúor de oxiglicose, ligado ao flúor 18, e esse FDG vai ter um comportamento muito similar ao da glicose destrógena, com um fluxo bilateral, tanto pode entrar quanto sair da célula. E quando sofre a ação da exoquinase, o FDG também tem um comportamento parecido com o da glicose comum, mudando a sua forma de FDG para FDG6-fosfato. Aqui é importante sabermos que o FDG6-fosfato ele não prossegue nas 9 demais fases metabólicas até chegar ao ciclo de Krebs. Ele só chega até nessa primeira etapa. Ele pode se transformar de FDG6-fosfato novamente em FDG pela ação da glicose 6-fosfatase e sair da célula. Muito bem, uma vez administrado o ECD marcado com tecnésio, nós podemos fazer a aquisição da imagem através de um equipamento como esse aqui à esquerda em cima, que é um SPECT-CT, que é uma câmera híbrida com 2 detectores de radiação e com um equipamento de tomografia por raio-x também, onde nós temos o tubo de raio-x em cima e um flat panel aqui embaixo que detecta essa radiação. Existem equipamentos híbridos como este, mas também existem equipamentos gama-câmara que são dedicadas e que não necessariamente necessitam dessa tomografia. Para a realização do PET, já temos duas modalidades de equipamento no mercado. No Brasil, temos apenas 2 equipamentos de PET ressonância, mas temos vários equipamentos de PET-CT no Brasil, que é um equipamento híbrido de tomografia por emissão de pósitrons com tomografia computadorizada. Muito bem, aqui nós temos, portanto, e os neurologistas podem nos perguntar, por que temos aí tantos equipamentos e o que um diferencia do outro. Então, eu acho que aqui, nesse momento, nós podemos observar que a história da medicina nuclear foi construída muito em termos de estudo de perfusão cerebral, que é essa imagem da esquerda, que é o SPECT com tecnésio ECD, em que nós estudamos o fluxo sanguíneo regional, né, cerebral regional. Podemos observar e salta aos olhos que a qualidade da imagem é um pouco inferior, ainda que nós possamos tirar muitas informações, e eu vou mostrar para vocês, de modo que essa é uma técnica amplamente difundida e que realmente tem já vários artigos na literatura mostrando a sua contribuição, sua sensibilidade e especificidade. É verdade que à direita nós temos as imagens de PET cerebral, que são imagens com uma nitidez muito grande, uma alta resolução espacial, e que à medida que essa técnica for se difundindo por todo o Brasil, em estados intercríticos de avaliação de doenças neurológicas, tanto quanto possível, entre a escolha de um SPECT e um PET, é preferível fazer um PET cerebral. Bom, e uma vez feito o SPECT ou o PET, como que a gente pode fazer a interpretação? Nós podemos fazer uma interpretação visual, que é baseado muito na experiência do observador. Nós podemos fazer regiões de interesse aí na linha do meio, em que a gente faz a avaliação quantitativa do sinal que é registrado através dos 2 métodos, tanto o SPECT quanto o PET. Podemos também, à direita em cima, fazer o uso de alguns algoritmos, de alguns softwares que são autóctones, que são proprietários de certas marcas de equipamentos de PET ou gama-câmara. Embaixo a gente pode usar uma plataforma estatística que funciona dentro do MATLAB, que é o Statistic Parametric Mapping.
No meio, a gente pode utilizar uma ferramenta que é um software desenvolvido pela Analyze, junto com a Universidade, a Mayo Clinic, com Gregory Cassino, que é um pioneiro, e que eles desenvolveram uma ferramenta que subtrai o SPECT durante a crise epilética, o SPECT fora da crise epilética, faz a subtração baseada em voxel e plota essa diferença em cima da ressonância. E à direita nós podemos utilizar também o 3D SSP, todos conhecem e devem conhecer o professor Satoshi Minoshima, que hoje é professor da Universidade de Utah, em Salt Lake City, e ele desenvolveu essa ferramenta e hoje essa ferramenta também funciona em uma das marcas de equipamentos de medicina nuclear. Bom, eu falei um pouco assim em geral, só para introduzir aos neurologistas quais são as bases da radiofarmácia que nós utilizamos, a base física do radiofármaco que emite a radiação e é detectado pelos detectores tanto do PET quanto do SPECT. Das aplicações clínicas que nós podemos mencionar assim que saltam aos olhos nas demências, a primeira nosologia que eu acredito que seja uma das principais indicações para a realização tanto de SPECT e PET é a avaliação de pacientes com suspeita de comprometimento cognitivo leve. O comprometimento cognitivo leve é um síndrome de déficit cognitivo, sem demência e cuja evolução é imprevisível, sem que se estabeleça a causa subjacente, e que pode evoluir para a doença de Alzheimer. Mas também pode ser causado por outras doenças, sejam elas psiquiátricas, doenças sistêmicas, causadas por drogas, por álcool ou abuso de substâncias. E a ressonância, o SPECT e o PET, evidentemente, são uma complementação semiológica ao neurologista. O neurologista ele tem um pensamento sistêmico, hierárquico de toda uma estrutura de funcionamento do cérebro, do sistema nervoso central e periférico. E, nesse caso, quando a ressonância, o SPECT e o PET são oferecidos ao neurologista, ele soma essa informação, seja estrutural ou seja funcional, àquele raciocínio que ele já fez em termos localizatórios ou em termos fisiopatológicos. Muito bem, só aqui mencionando, portanto, que os acometimentos aí no comprometimento cognitivo leve é principalmente no hipocampo, no córtex entorrinal, às vezes envolvendo também um pouco a amígdala. E nesse diagrama que eu mostro à direita aqui, é muito importante porque isso daqui vai repercutir na imagem de SPECT e de PET. Como vocês podem observar, essa fiação vermelha aqui, ela sai aqui do hipocampo e vai para o corpo amigdaloide, que evidentemente não é tão bem explorado nas imagens de medicina nuclear, vai para a região aqui da área septal e da região do giro do símbolo subgenual, e as fiações que saem aqui da amígdala, elas vão para a região do cíngulo posterior e tem ramificações para o pré-cúneus, que é a região medial do lobo parietal, certo? Muito bem. Tudo isso vai ser importante e eu vou mostrar logo adiante. Bom, aqui é uma imagem de PET mostrando aqui um paciente, um voluntário normal, mostrando um paciente já com déficit ou com comprometimento cognitivo leve, e vocês podem observar que já tem aqui nas regiões parietais um pouco de hipometabolismo glicolítico, e embaixo, se vocês forem observar na imagem à esquerda, no lobo temporal esquerda, esse paciente com comprometimento cognitivo leve já apresenta um hipometabolismo glicolítico, predominando aqui do lado esquerdo, possivelmente num paciente destro, onde ele já apresenta um quadro aí amnéstico, e esse hipometabolismo assimétrico acometendo principalmente o lobo temporal dominante. Aqui é que eu gostaria de ressaltar aquilo que eu mostrei no diagrama, que essa região do pré-cúneus e da região do cíngulo posterior já apresenta um hipometabolismo glicolítico aqui no PET à direita e no meio ao SPECT. Vejam que tanto o SPECT quanto o PET tem resolução suficiente para mostrar esse significativo hipometabolismo
né, e hipoperfusão, no caso do SPECT, em um paciente que ainda não manifestou sinais de demência. Portanto, aqui se diz da possibilidade desses dois métodos apresentarem um valor preditivo para indicar o surgimento de uma possível demência do tipo Alzheimer. Já em relação à doença de Alzheimer propriamente estabelecida, né, como uma doença neurodegenerativa, progressiva, né, com início cognitivo, os principais sintomas iniciais são a perda de memória, o julgamento pobre, levando a más decisões, perda de espontaneidade, iniciativa, questionamentos repetitivos, problemas para lidar com o dinheiro, perde-se em lugares conhecidos, perde coisas, alterações da personalidade e do humor. E os sintomas mais avançados são inabilidades aí para comunicar-se, perda de peso, convulsões, dificuldade de deglutição, sono excessivo, perda do controle esfincteriano, certo? Bom, do ponto de vista patológico, o que todos nós sabemos é que aqui em A, esse primeiro quadrante aqui, nós temos em vermelho, né, uma placa amiloide. E do lado aqui, nessas setas brancas, nós temos aqui neurônios dismórficos, já alterados pela deposição dessa placa amiloide afetando esse neurônio. Essa placa amiloide também, ela costuma se depositar ao redor de capilares e, às vezes, arteríolas. Assim, a doença de Alzheimer pode ter aí dois componentes. Um que afeta primariamente o neurônio, como nós já vamos mostrar, e outro componente que afeta a microvasculatura cerebral. Embaixo aqui, e na letra C, nesse quadrante C, tudo isso que vocês estão vendo aqui em amarelo é a deposição do anticorpo antiproteína tau, que é uma proteína anômala que fica dentro do neurônio e à medida que ela vai se acumulando, ela gera aí a morte neuronal. Então, nós temos aqui uma dupla fisiopatologia. Nós temos aqui a morte neuronal por deposição da proteína tau intracelular e temos a deposição dessas placas beta-amiloides extracelular. E nesse diagrama, certo, que foi publicado aí na Science, nós temos nas duas colunas aqui à esquerda, em violeta, e aqui em verde, os dois processos fisiopatológicos da doença de Alzheimer, né? Sendo que o que mais a gente consegue enxergar, porque é o radiofármaco que nós temos no Brasil, o radiofármaco que nós temos no Brasil é o FDG. Então, nesse caso aqui, no caso beta-amiloide, em alguns serviços existe o radiofármaco beta-amiloide, que não é disponível em todo o Brasil, para PET, que a gente consegue ver a evolução dessa deposição aqui. O PET com o FDG, que é a glicose marcada, ele nos dá uma dimensão um pouco indireta dos acometimentos que tem, uma vez que é em função da morte neuronal e da obstrução de vasos que nós vamos diminuir a capacidade funcional dos neurônios. Então, eu diria que o PET-CT com PIB, marcado com essa substância que marca os corpos amiloides, ele enxerga diretamente a base fisiopatológica, e o que nós enxergamos através do PET, no caso da demência, vai ser uma medida indireta do efeito funcional, do efeito deletério funcional da doença de Alzheimer. E do lado direito aqui, só para a gente ver o que acontece nas demências de corpos de Levy, onde nós temos essa ascensão da deposição de alfa-sinucleína. Muito bom. Então, qual que é a contribuição aqui do SPECT de perfusão cerebral e do PET com metabolismo de glicose para o neurologista? Primeiramente, detectar a demência de Alzheimer na sua fase pré-clínica. É muito bem verdade que os neurologistas fazem um diagnóstico de doença de Alzheimer há muitos anos, há mais de século, e com essa investigação toda clínica, hoje existe realmente, numa abordagem clínica, você já consegue fazer esse diagnóstico a partir de uma certa fase de evolução da doença para diante. De modo que, para uma doença de Alzheimer bem estabelecida, talvez não seja necessário o PET em si, uma vez quando o quadro clínico é bem característico.
Mas quando existe dúvidas e há uma necessidade de você fazer um diagnóstico diferencial da doença de Alzheimer, quando a doença de Alzheimer não é tão típica, ou quando o indivíduo começa com um comprometimento cognitivo leve, ou você está suspeitando, ou você quer fazer uma avaliação da fase pré-clínica da doença de Alzheimer, o PET e o SPECT estão indicados, né? E também aqui outra indicação é contribuir para o diagnóstico diferencial. Então nós temos aqui nessa figura, do lado esquerdo, no extremo esquerdo, nós temos uma imagem, né, de PET de um voluntário saudável, e na quarta coluna nós temos um SPECT de um voluntário saudável. Na terceira coluna, da esquerda para a direita, nós temos aqui, portanto, um exame de PET de um paciente com doença de Alzheimer, com uma doença um pouco mais avançada. Vocês veem que ele tem aqui um metabolismo nas regiões parietais bilateralmente, nas regiões frontais bilateralmente, e quando a gente olha no corte coronal, vemos então que existe uma hiperperfusão na região mesial do lobo temporal esquerdo. Gostaria de chamar a atenção para um fato que é, na última imagem da terceira coluna, temos aqui embaixo a área visual acesa, que é aqui na região posterior, e depois eu vou explicar o porquê estou fazendo essa menção. Muito bem, então, na doença de Alzheimer, quais são os achados de SPECT ou PET-CT? No comecinho, quando ainda é um comprometimento cognitivo leve, o que a gente observa é a hipoconcentração do radiofármaco no córtex entorrinal e no córtex do cíngulo posterior no pré-cúneus, provavelmente por uma deaferentação a partir aí do córtex entorrinal. Na doença de Alzheimer moderada, o que a gente vai observar já é um comprometimento temporoparietal e temporal medial, e na doença de Alzheimer grave, um envolvimento também dos lobos frontais. O interessante é que o PET e o SPECT, a gente pode ver que o comprometimento poupa aí o córtex motor sensorial, as regiões occipitais, os gânglios da base e os tálamos. E o diagnóstico diferencial são com vários outros tipos de demências, que não vai dar tempo de mencionar aqui, mas que é possível, através do PET, principalmente, também do SPECT, fazer a diferenciação da doença de Alzheimer para esses outros tipos de demência. Na demência por corpus de Levy, então, agora falando dessa demência, é uma doença neurodegenerativa que provoca um declínio cognitivo progressivo, que é suficiente para comprometer as atividades diárias, sociais e ocupacionais, e que o paciente se manifesta aí com flutuações clínicas na cognição, na atenção, no despertar, apresenta alucinações visuais complexas em 80% dos pacientes, apresenta parkinsonismo em até 85% dos casos e apresenta transtorno comportamental do sono REM. Os biomarcadores que hoje auxiliam o neurologista no diagnóstico diferencial é o SPECT cerebral utilizando marcadores de transportador de dopamina, que hoje no Brasil a gente utiliza o TRODAT, e que a gente vai observar, portanto, a redução desses transportadores no corpo estriado. Outra ferramenta também da medicina nuclear é a redução na captação do iodo 123, marcando o meta-iodo-benzilguanidina no miocárdio. Nós sabemos que o MBG é um análogo da norepinefrina, e uma vez administrado ao paciente, ele vai preencher lá os grânulos noradrenérgicos na terminação pré-sináptica desses neurônios. Então, uma vez que o indivíduo tem aí já um depósito de alfa-sinucleína, nós temos também essa alteração, essa perda desse tipo de neurônio no miocárdio. E também a polissonografia confirmando o transtorno comportamental do sono REM. Nessa figura, podemos observar à esquerda uma concentração aqui, do TRODAT de maneira normal em um paciente com doença de Alzheimer, porque não altera. Na imagem do meio, nós observamos a grande diminuição de transportadores dopaminérgicos em pacientes com demência de corpus de Levy, e do lado direito nós temos aqui um controle normal, certo? Nós temos aqui nessa imagem, para diagnóstico diferencial de doença de Alzheimer e demência de corpus de Levy, quando houver essa dúvida,
O outro exame é fazer o MBG marcado com tecnésio, que nós podemos, com iodo 131, desculpe. E aqui nós podemos observar na coluna da esquerda o miocárdio captando o MBG, no meio a demência de corpos de Levy, onde não existe essa captação, e do lado direito um voluntário saudável, certo? E as imagens de PET nós podemos observar agora na segunda coluna. Nós observamos que as características dos achados é um pouco similar ao da doença de Alzheimer. Nós temos aqui um hipometabolismo no PET ou hipoperfusão no SPECT na quinta coluna. Nós observamos também nas regiões parietais, no PET e no SPECT, e um achado muito característico, depois nós vamos mostrar mais adiante, é essa ilha que tem aqui embaixo na imagem sagital da segunda coluna, que fica na região do cíngulo posterior, e provavelmente denunciando que a região mesial temporal, como pode ser observado na imagem acima, a região mesial temporal não está tão comprometida como está na doença de Alzheimer. Então, porque nós temos essa aferentação preservada na demência de corpos de Levy, essa região aqui do cíngulo posterior, ela fica, portanto, ela se destaca em relação às outras regiões hipometabólicas. Um achado que é, portanto, muito importante aqui nesse diagnóstico de demência de corpos de Levy é esse achado do cíngulo posterior, e um outro achado para a demência de corpos de Levy é a falta do hipermetabolismo habitual ou hiperperfusão ao SPECT habitual que nós temos na região occipital, que fica aqui na região de V1, que é o córtex calcarino. Porque tanto o SPECT quanto o PET devem ser feitos com o paciente acordado, na hora da injeção do radiofármaco, com os olhos abertos, para que nós possamos ver a área visual preservada como tem aqui na última imagem à direita, na doença de Alzheimer. Essa região apagada, ela é indício de demência de corpos de Levy. Portanto, esses aqui são os achados. E nas demências frontotemporais, agora para concluir, nós temos que o que observamos aí na imagem estrutural são as atrofias aí dos lobos frontais e temporais anteriores. Compõe aí essa demência frontotemporal em torno de 5 a 10% de todas as demências, mas em pacientes abaixo de 65 anos ela pode chegar até a 20%, e a neuropatologia aí é a deposição de proteína tau, né? Eu vou pular um pouquinho os sintomas, que são muito característicos, e uma vez que já estamos com 28 minutos, e aqui nós temos as características da ressonância, né? E no PET, o que nós podemos observar, e no SPECT, são os achados, por exemplo, nas regiões mais próximas do vértex, observamos aqui uma preservação da perfusão e do metabolismo, e lá embaixo nós observamos que os lobos temporais e os polos frontais estão com diminuição do metabolismo ou da perfusão, certo? Aqui só mostrando mais imagens no eixo coronal, no eixo sagital, mostrando essa hipometabolismo, hipoperfusão nos polos frontais. Portanto, esses são os principais achados, e o importante é que as nossas imagens podem oferecer ao neurologista um diagnóstico diferencial aí, com quadros de esquizofrenia, depressão, doença de Creutzfeldt e Jakob, encefalopatia por HIV, demência vascular ou demência avançada. E no caso das epilepsias, já cheguei em 30 minutos, só mostrando que tudo começou aí no passado com as indicações aí para fazer o SPECT ictal e o SPECT intraictal em pacientes com epilepsia. Esse é o set que a gente utiliza para fazer a injeção do radiofármaco num ambiente de monitorização eletroencefalográfica. Em cima nós temos uma imagem de SPECT crítico durante a crise. Embaixo, na segunda linha, SPECTs intercríticos. E na terceira linha, o SISCOM, que é a subtração do SPECT crítico com o SPECT intercrítico e a fusão com a ressonância do próprio paciente. E qual é o nosso interesse? Em saber se essa subtração da imagem
colorida em laranjado se ela coincide com a área que vai ser ressecada. Nesse caso, o paciente pode ficar livre de crise. E no lado direito nós temos um SISCOM em que o paciente permaneceu com crise epilética, uma vez que a hiperperfusão mostrada pelo SISCOM, pela subtração das imagens, ficou fora daquela área que seria ressecada. Bom, por que às vezes a área que o SPECT ictal mostra, ela fica fora da área que seja propriamente a zona epileptogênica? Porque a crise viaja. É o caso desse número 1 que vocês vêem na figura, onde a crise começou ali na região occipital, mas propagou lá para o número 5, que é aqui embaixo, na região frontal da figura B, a propagação da crise através do fascículo longitudinal, certo? Em epilepsias do lobo temporal, nós temos aqui do lado esquerdo, na coluna esquerda, um quadro típico, em cima do SPECT ictal e embaixo do SPECT interictal. Mas no extremo direito, nós temos aqui na coluna da direita, na terceira coluna, um quadro complexo, onde a gente pode interpretar que o número 2 aí seja uma hiperperfusão no lobo temporal direito e que é aqui que é a zona epileptogênica. Só que isso aqui é uma propagação da crise para o lobo temporal contralateral, uma vez que a injeção do traçador foi tardia. E, na verdade, se olharmos o lado esquerdo, nós vamos ver aqui no número 3 o hipocampo, a região do hipocampo e da amígdala hiperperfundidos. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a interpretação do SPECT crítico. Esse aqui só para mostrar epilepsias do lobo parietal, em um quadro de polimicrogiria bastante extenso, uma hiperperfusão ictal e uma normoperfusão interictal. Aqui um quadro de hiperperfusão em lobo frontal, certo? Na coluna do meio durante a crise e à direita fora da crise. Eu gostaria de realçar que essa imagem, eu fiz questão de trazer essa imagem, porque essa imagem foi feita em 1997, há 23 anos atrás, e hoje a resolução da imagem de SPECT é muito detalhada, mas mesmo com ferramentas muito simples a gente consegue mostrar a hiperperfusão durante uma crise epilética. Isso é síndrome de Rasmussen, só para mostrar o papel do SPECT seriado, em que na primeira coluna é o primeiro SPECT, depois no segundo ano fizemos outro SPECT, e no terceiro ano é que nós conseguimos ver então uma encefalite de Rasmussen, como é vista aqui na ressonância, e nós vemos uma hiperperfusão acentuada. Infelizmente esse paciente evoluiu para a propagação dessa doença e faleceu algum tempo depois. Muito bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que talvez a gente abra para outras perguntas. Eu roubei um pouquinho, acho que eu fechei, foi 13 minutos de introdução e 30 minutos de apresentação. Sânia, eu devolvo a palavra a você. Claro, muito obrigada, foi brilhante a apresentação. O tempo está, ó, muito em cima. Bom. Em cima, combinado. E passo agora, então, a palavra para o doutor Felipe Pitella, e vamos deixar as perguntas, as dúvidas, a discussão mais para o final das duas apresentações, tá? Muito obrigada, Laura. Bom, pessoal, boa noite. Agradeço o convite, em especial a Tânia, para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Felipe, nós estamos com um probleminha com seu microfone. O som, Felipe, está um pouco alterado. Arranhando, está alterado. Aproveito também para pedir para pessoas que estão com o microfone ligado, desliguem, por favor, porque isso acaba, às vezes, dando um pouquinho de interferência, às vezes tem um som de fundo, tá? E espero que o Felipe normalize. Estão me ouvindo bem agora? Melhorou um pouco. Tá com ruído, Felipe, não sei porque antes não estava. No começo, quando estávamos conversando, estava normal, agora está.
Seu som não tá bom, Felipe. Tá, só um- Estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Melhorou? Tá, eu desliguei o microfone, então eu vou apresentar aqui pelo integrado aqui do computador mesmo, tá? Vamos lá. Tudo bem? Bom, voltando então, em primeiro lugar eu agradeço ao convite para esse evento, que sejam cada vez mais comuns. Acho que essa integração com as outras especialidades só enriquece a nossa própria especialidade e os médicos que dela, por ela, lutam todos os dias, então isso vai trazer benefício a todos. O Dr. Lauro falou do tema mais importante, talvez pela frequência e com que aparece na nossa rotina. As doenças extrapiramidais, elas, logicamente, já fazem parte também do escopo aqui da medicina nuclear, mas a gente começou a discutir mais, sinto que a gente começou a discutir mais esse assunto após o advento do TRODAT, que eu vou abordar um pouco hoje. É um assunto complexo, né? Em virtude do grande número de doenças que compõem esse grupo de doenças extrapiramidais, com destaque, logicamente, a doença de Parkinson. O que a gente tem aqui em primeiro lugar, filogeneticamente, o sistema extrapiramidal ele é mais primitivo em relação ao sistema piramidal e vai estar relacionado basicamente à coordenação de movimentos, né? Principalmente a planejamento e coordenação. E por ser um grupo tão grande assim de doenças, muitas delas provocam síndromes clínicas parecidas entre si, e uma mesma síndrome, uma mesma doença pode provocar síndromes clínicas diferentes. Então, no diagnóstico, muitas vezes existe uma certa dificuldade, existe um desafio. Então, só para situar, em especial aqui os médicos nucleares, eu vou destacar algumas delas que são mais importantes para a gente na rotina e, após isso, eu vou abordar mais a parte de imagem e fisiologia. Primeira questão, tremor essencial, talvez no TRODAT. Oi, pois não. Não está aparecendo a apresentação para mim, não sei se alguém está vendo, eu estou vendo as pessoas, mas a apresentação, a hora que você mexer no som, também não está na tela mais. Deixa eu compartilhar novamente, então. Agora sim? Agora sim. Então, voltando. Então, rapidamente, nesse slide anterior, eu mostrei o grande grupo de doenças, né, extrapiramidais. Como eu disse, várias dessas podem provocar síndromes diferentes, tá? E uma mesma síndrome pode ser provocada por doenças diferentes. Então, há um desafio, muitas vezes, no diagnóstico. Você consegue colocar a apresentação em tela toda, Felipe? Está aparecendo toda a tela. Consigo. Consigo sim. Vamos lá. Agora sumiu de novo a apresentação. Voltando aqui. Isso. Para mim ficou... Vou minimizar aqui. Gente, agora sim? Sânia?
Sim, agora Perfeito, está doutor. certinho. Obrigada. Vamos lá, então. Desculpem os contratempos. Então, tremor essencial, rapidamente, tremor mais comum, tá? Principalmente em pessoas acima de 40 anos, acima de 60, acomete um grande percentual da população, mais ou menos 5% da população. Existem algumas características no tremor essencial que a gente consegue diferenciar da doença de Parkinson, do tremor na doença de Parkinson, e eu destaquei aqui a simetria e a frequência, tá? Mas algumas vezes isso não é tão simples, dependendo da forma que se apresenta a doença de Parkinson. Síndrome de La Tourette, então, é o famoso comercial do Twix, né? Então, que a gente tem aqueles tiques vocais, motores e sensitivos. As distonias, que podem ser ou generalizadas ou parciais, né, focais, e que são decorrentes de contrações involuntárias, contínuas ou intermitentes, da musculatura agonista e antagonista, e basicamente vai resultar nesses movimentos anormais. E, por fim, aqui a coreia de Huntington, uma doença neurodegenerativa, autossômica dominante, progressiva, que eu tenho que essa coreia progressiva, com um declínio cognitivo e perturbações psiquiátricas. Fazendo o caminho inverso, o parkinsonismo ele pode ser gerado por várias causas. E aqui, didaticamente, eu dividi em parkinsonismo primário, então decorrente da doença de Parkinson, secundário, e aí, aqui eu tenho várias causas, desde algumas drogas, infecções, intoxicações exógenas, AVC, hidrocefalia, distúrbios metabólicos, todos esses podem levar a um parkinsonismo secundário. E o atípico, as atípicas degenerativas hereditárias e aquelas o parkinsonismo atípico também, que eu destaquei aqui, que é a paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, degeneração corticobasal e a demência de Levy. Essas eu vou falar separadamente. Bom, sobre a doença de Parkinson, que é a mais importante, o nosso principal foco aqui, é uma doença neurodegenerativa, início insidioso, lentamente progressiva, e vai pegar uma população mais idosa, tá? Então, a gente pode ter alguns sintomas prodrômicos, de difícil diagnóstico, logo no começo da doença. E os sintomas não motores, muitas vezes, aparecem antes mesmo daqueles sintomas motores clássicos. Então, hiposmia, constipação, que eles podem aparecer bem antes. E, do ponto de vista fisiopatológico, o que a gente tem como pedra angular aqui dessa doença é a perda de neurônios dopaminérgicos na parte compacta da substância nigra e o acúmulo da alfa-sinucleína na forma de corpos de Levy. A acurácia do clínico, ela aumentou ao longo dos anos. Então, esse aqui é uma meta-análise que mostrou uma acurácia de 80%, né, no acerto diagnóstico, mas você tem trabalhos com uma acurácia acima de 90%, 95%, em especial naqueles trabalhos em que foi um neurologista especialista na área que fez o diagnóstico. Mas, apesar de todos os avanços nessa parte clínica, e que coincide com o desenvolvimento de determinados critérios, né? Tanto para a doença de Parkinson, que vocês veem aqui nessa tela, quanto para as outras doenças extrapiramidais, outras doenças parkinsonianas, que geram síndromes parkinsonianas, ainda assim existe uma dificuldade num percentual de casos. E aqui eu chamo a atenção que nesse diagnóstico, nesse critério clínico da Movement Disorder Society, já se utiliza, já se inclui, né, no critério, o MBG, que o Dr. Lauro acabou citando, e o SPECT com o transportador dopaminérgico como critério de exclusão. Isso é bastante interessante e deixa os médicos nucleares orgulhosos. Retomando aqui, paralisia supranuclear progressiva, que é uma dessas doenças parkinsonianas atípicas, é uma taupatia. Então, junto com a corticobasal, são as duas taupatias desse grupo. E vou chamar a atenção por alguns sintomas em especial.
Na paralisia nuclear, a instabilidade postural acentuada no início do quadro. Isso a gente não costuma ver em Parkinson. Em Parkinson, em geral, essa instabilidade é mais tardia. E esse achado é muito característico, que é o fotalmoparesia supranuclear vertical. Na córtico-basal, eu vou ter uma série de disfunções corticais, como até o próprio nome diz, né? A atrofia de múltiplos sistemas e a doença de corpos de Levy, vão incorporar um grupo que a gente chama de alfa-sinucleinopatias. No caso da atrofia de múltiplos sistemas, eu tenho algumas formas, as mais comuns aqui, a Shay-Drager e a esteatonigral, olivo-ponto-cerebelosa, e que geram distúrbios autonômicos graves. Essas três, isso é importantíssimo para o médico nuclear também. Reparem, todas elas costumam ter uma resposta precária à levodopa. Isso já é um sinal de alerta, inclusive, para o neurologista. E, em geral, elas tendem a ter um cometimento mais simétrico em relação ao Parkinson, e isso é importante no diagnóstico diferencial. A doença de corpos de Levy, o Dr. Lauro já entrou em maiores detalhes, então não vou perder muito tempo com ela. A gente pode ter o parkinsonismo e, frequentemente, a demência, né? Que, em geral, associado a um quadro alucinatório visual, e se diferencia do Parkinson, principalmente por essa demência ser mais precoce, né? No Parkinson, essa demência é mais tardia. E como a gente pode contribuir com os neurologistas? Na medicina nuclear, através do SPECT e PET, são vários possíveis sistemas que a gente pode avaliar. Eu destaquei alguns, que são os que a gente tem radiofármaco hoje no Brasil para fazer essa investigação. O dopaminérgico, logicamente, pela própria importância na fisiopatologia da doença de Parkinson, ele vai ganhar um destaque. Noradrenérgico, que seria, vou falar do MBG, e o metabolismo de perfusão cerebral, que seria o ECD e o FDG com PET. E aqui ao lado direito, a gente vê um diagrama, né, de uma sinapse aqui dopaminérgica. E o que nós temos? Temos um neurônio pré-sináptico, que vem lá da substância nigra. Então, duas estruturas profundas do cérebro emitem um prolongamento, e essa pré-sinapse, que temos aqui o mecanismo de formação da dopamina, né? Então, a partir da tirosina, ela armazena a dopamina é armazenada em vesículas, e quando o potencial de ação ele chega nesse neurônio, eu libero essa dopamina na minha fenda sináptica. A dopamina vai ter possíveis caminhos, ou ela vai ser degradada, ou ela vai agir nos receptores pós-sinápticos para fazer a minha modulação, ou então ela pode ser recaptada por um transportador pré-sináptico dopaminérgico, que é o que a gente vê aqui. Tá? Na medicina nuclear, nós vamos ter vários marcadores, e cada um desses marcadores eles podem atuar numa área específica. Então, a gente tem desde a DOPA, marcada com flúor 18, que investiga o metabolismo da levodopa, até os radiofármacos que avaliam a pré-sinapse e os pós-sinápticos também. E eu destaquei os principais deles que a gente utiliza hoje no mundo. No Brasil, a gente tem apenas disponível o Trodat, que é marcado com o tecnésio, e já existe uma expectativa da DOPA marcada com flúor 18. Deveria ser ano passado, agora esse ano, e a gente ainda não tem isso de forma concreta. Sobre o Trodat especificamente, existe um amplo campo de pesquisa. Então, eu posso utilizar em várias áreas, não apenas em síndromes parkinsonianas, mas no caso das síndromes parkinsonianas acabam sendo o nosso principal campo de aplicação. Mas eu tenho aqui desde pesquisas com déficit de atenção e aprendizado, que é muito interessante, então, mostrando até um valor prognóstico e de melhor resposta ao tratamento quando o paciente tem uma captação aumentada de Trodat no corpo estriado, investigações com esquizofrenia, mostrando aumento, às vezes redução,
avaliação com algumas drogas e intoxicação ao mercúrio também, aqui no caso mostrando redução da captação. Então, existe um amplo campo de pesquisa. Em síndromes parkinsonianas, qual que vai ser o principal papel do DAT-SPECT, né? Que é o SPECT do transportador dopaminérgico? Principalmente diagnóstico diferencial, então separando condições que eu não tenho, aliás, que eu tenho um déficit de captação em relação àquelas que eu não tenho esse déficit de captação, e no diagnóstico precoce. Então, vale aquele conceito de biomarcador, né, com a intenção de eu detectar precocemente, inclusive em condições subclínicas, e de repente até, se eu tiver a disponibilidade, poderia utilizar uma medicação neuroprotetora para evitar a progressão da doença. Como eu avalio? Duas formas básicas, ou de forma qualitativa, ou a gente vai ver quantitativa. Na qualitativa, o médico nuclear ele avalia a forma do estriado, a extensão da captação, a relação com a captação de fundo e a intensidade de captação. E essa avaliação qualitativa independe da idade do paciente. Então, a gente vai utilizar os mesmos critérios. Na avaliação semi-quantitativa por quê? Aí é mais para os médicos nucleares, né? A gente vai relacionar uma estrutura de interesse com uma outra estrutura de referência. Normalmente, os médicos nucleares vão comparar com a captação no lobo occipital. Então, a gente pode estabelecer vários índices para auxiliar na nossa análise. O principal deles, em geral, é o que o médico nuclear acaba colocando no laudo, é o potencial de ligação. Isso é possível calcular para cada subestrutura individualmente. A avaliação quantitativa é melhor que a qualitativa? Não necessariamente. Em estudos na literatura, a gente encontra resultados variáveis. A ideia da avaliação quantitativa é você tentar reduzir a subjetividade do avaliador. Porém, isso a gente sofre um pouquinho com a falta de padronização. Então, a gente não tem bem definido qual seria o melhor método para uso na prática da clínica, e não necessariamente sabemos também quais são os melhores valores de referência. Então, a gente acaba utilizando algumas referências da literatura, né? Pensando nisso, nós fizemos uma avaliação no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Esse estudo já é um pouco antigo, porque a gente começou lá atrás, avaliando desde fantoma antropomórfico, para avaliar diversos métodos, para depois passar por um estudo com pacientes. E o que a gente encontrou, resumindo, né, que o método qualitativo foi muito bom. Então, teve uma sensibilidade e especificidade bastante elevadas. E os métodos semi-quantitativos, aqui por várias metodologias, também tiveram resultados bem interessantes. Em particular, o próprio método manual, que é o que o médico nuclear costuma fazer, e a gente utilizou esses valores de referência que foram definidos pelo nosso próprio trabalho. Aqui, uma informação importante é que, primeiro, o método qualitativo é bastante eficaz. Segundo, o método quantitativo me auxiliou na análise. Quando a gente fez uma avaliação no que mudaria se eu usasse as duas informações em conjunto, a gente encontrou uma redução de falsos positivos e falsos negativos de forma significativa. Esse daqui é uma imagem importante, né, que mostra bem como que é o déficit de captação do TRODAT na doença de Parkinson. Então, de forma característica, a gente costuma ver um déficit assimétrico. Em geral, o déficit vai ter um predomínio contralateral aos sintomas, e ele vai seguir uma lógica aqui rostro-caudal. Então, primeiro, eu começo com acometimento em putamen posterior ao lado contralateral do predomínio de sintomas. Após, com a evolução da doença, eu vou ter um acometimento do putamen
do mesmo lado dos sintomas, e a partir daí do caudado contralateral e o caudado ipsilateral. Então, esse é um padrão bem característico. E aqui ainda no nosso trabalho, nós fizemos uma correlação com parâmetros clínicos. Isso aqui é bastante batido até na literatura, que a gente vê, sim, uma correlação até linear com o grau de déficit de motor, né, do paciente com os índices de captação. Então, quanto menor a minha captação, mais grave acaba sendo a doença. No nosso estudo, isso foi estatisticamente significante naqueles pacientes com um estágio mais inicial da doença. Nos estágios mais avançados, a gente observou uma tendência, mas isso não replicou o que a gente imaginava. E quais são as possíveis explicações para isso? Isso é até uma limitação do método. O que acontece? Quando o paciente chega para a gente, em geral, os pacientes vêm numa fase mais tardia de déficit da dopaminérgico. Então, para o paciente ter sintomas motores e abrir com aquele quadro mais clássico, cerca de 80% da dopamina lá na substância nigra vai ter que ter uma redução. Então, quando a gente vê a imagem, o paciente já tem um déficit muito grande lá de receptor no corpo estriado. Outro fator, e aí da própria fisiopatologia, é que quando começa a faltar dopamina pela doença de Parkinson, o organismo entende que eu preciso aumentar a oferta da dopamina naquela fenda sináptica. E o que ele faz? Ele reduz a expressão do receptor pré-sináptico. E, por consequência, não necessariamente esse déficit mais acentuado que eu vejo na imagem está relacionado à evolução da doença. Então, para resumir, o Trodat, sim, tem uma correlação com o grau da doença, mas isso não é tão linear. Então, para o acompanhamento, isso pode ter uma certa limitação. Esses aqui são os padrões de imagem naquelas doenças parkinsonianas atípicas. Então, e aí eu vou resumir aqui, é uma coisa que para chamar a atenção do próprio clínico e do médico nuclear também. Então, aquele padrão que a gente pode observar, às vezes uma redução em caudado e putame de modo uniforme, como aqui, né, nessa forma da paralisia supranuclear progressiva, acometendo no mesmo tempo, sem seguir aquela sequência, isso não é típico de doença de Parkinson. Acometimento primeiro encaudado, como aqui na atrofia de múltiplos sistemas na forma cerebelar, isso também não vai ser típico de doença de Parkinson. Aqui na demência córtico-basal, eu tenho um acometimento só de uns lados do corpo estriado, putamen e o caudado. Isso também não vai ser típico de doença de Parkinson. Então, é algo para chamar a atenção do médico solicitante e do médico nuclear que vai dar o laudo. Então, por isso que é importante caracterizar bem o corpo estriado no laudo, né, que isso pode ter importância no diagnóstico diferencial. Essa tabela aqui mostra a captação nos receptores pós-sinápticos, né? A gente não tem isso ainda disponível no Brasil, mas mais por curiosidade, e isso tem muita correlação com o entendimento da doença. Então, a gente viu que na doença de Parkinson, a gente tem uma redução de captação com o Trodat, né? Tanto na doença de Parkinson como nas doenças parkinsonianas atípicas. Então, não é tão fácil fazer essa diferenciação só pelo Trodat. Em exames com radiofármaco que marca a minha pós-sinapse, aqui no caso o receptor D2, curiosamente, na doença de Parkinson eu posso ter uma captação normal ou aumentada pré-tratamento. Por quê? O organismo ele tenta aumentar a expressão do receptor na pós-sinapse para melhorar aquela minha modulação do movimento. E aí, com a evolução da doença, eu vou apresentar uma redução da captação. Nas doenças parkinsonianas atípicas, tanto a pré-sinapse quanto a pós-sinapse, eu vou ter uma redução de captação. Isso explica, inclusive, faz a gente entender por que existe uma
uma resposta precária à levodopa nesses pacientes. E aí, quando eu utilizo esses dois métodos, a minha sensibilidade e especificidade para diferenciar essas duas condições, Parkinson e doenças atípicas, acaba sendo bastante elevado. Esses aqui são os padrões nas outras condições que eu citei. Então, tremor essencial é um dos principais diagnósticos diferenciais, então vai ter uma captação normal com o TRUDAT. As distonias, captação normal também, e na doença de Huntington, que é o que a gente vê aqui, a captação vai ser reduzida, e tem uma correlação importante com o grau da doença, inclusive pode aparecer antes mesmo do paciente expressar o quadro. Síndrome de La Tourette, a captação acaba sendo normal também, ou aumentada até. Quando aumentada, isso para a gente é um sinal até de bom prognóstico, inclusive. Passando aqui para as imagens de PET FDG, e aqui eu resolvi simplificar até pelo tempo, os padrões de imagem vão ser bastante semelhantes. Muda um pouquinho o mecanismo, né, que o Dr. Lauro apresentou muito bem, mas os padrões de imagem para a gente acabam sendo muito parecidos. Em doença de Parkinson, vou chamar a atenção aqui pelo prohipometabolismo no córtex pré-frontal, dorso-lateral, então frontal, temporoparietal e também no lobo occipital, que é um padrão até bastante semelhante na doença de corpos de Levy que o Dr. Lauro mostrou. E isso tem uma importante correlação, inclusive, com o estado mental do paciente. Então, pacientes que estão naquela fase de passando para a demência de Parkinson, em geral, eles vão ter uma alteração mais importante, seguindo esse padrão aqui de hipometabolismo. Nas outras condições, aqui na atrofia de múltiplos sistemas, eu tenho uma hipocaptação no corpo estriado, aqui nos putâmenes e no cerebelo. Na paralisia supranuclear progressiva, mostrando uma hipocaptação aqui frontal, parietal, e eu tenho uma simetria, vai ser mais difícil aqui de ver, mas no corpo estriado, então no hipo aqui do lado direito do paciente. Na demência córtico-basal, em geral, vou ter várias áreas corticais, aqui parietal, temporal, uma hipocaptação bastante acentuada. Pode ter no corpo estriado também, mas aqui nessa imagem não dá para ver muito bem. A acurácia, para a gente diagnosticar em relação à doença de Parkinson, isso pode chegar, em alguns estudos, acima de 90%. Dessa forma, já é uma indicação estabelecida pelo último consenso europeu, o uso do PET-FDG para esse diagnóstico diferencial. Síndrome de La Tourette, essas aqui vão ter um padrão um pouquinho mais variável, depende do estado do paciente no momento do exame. Eu vou chamar a atenção aqui mais uma vez para a Coreia de Huntington, uma hipofrontal, aqui também temporal, e no corpo estriado. Isso a gente não costuma ver na doença de Parkinson também. Um padrão bem característico de Coreia de Huntington, e tem uma correlação, pode aparecer até anos antes do paciente desenvolver a doença, então no momento mais assintomático. E para finalizar, o MBG, a medicina nuclear ela é interessante em algumas questões que parece que a gente gosta de revisitar assim, algumas medicações. Tá? É igual aquela roupa antiga que está no fundo do armário, você faz anos que não estava usando para determinada situação, aí deu aquela, na quarentena, deu uma melhorada aí no físico, resolveu usar aquela roupa antiga de novo, e aí traz um resultado muito agradável para você. E, por exemplo, a gente tem hoje na medicina nuclear o pirofosfato. O pirofosfato a gente usava antigamente para cintilografias ósseas, foi abandonado para isso, depois para necrose miocárdica, a gente usa hoje muito pouco para essa finalidade, de repente tem uma sensibilidade altíssima para amiloidose. E o MBG a gente usa muito para doenças de linhagem neuroectodérmica, em estadiamento,
avaliação pré e pós-tratamento, né? Então, a gente pode utilizar ele de forma terapêutica também. E, por muito tempo, na cardiologia, utilizamos para avaliar o terminal nervoso pós-ganglionar simpático do paciente, então, naquelas insuficiência cardíaca, né? E já é considerado, então, em 2018, um importante suporte diagnóstico em doença de Parkinson. Então, não é antiga, não é, aliás, tão recente essa avaliação, mas é interessante que a gente já está utilizando como um suporte diagnóstico. Em doença de Parkinson, assim como em doença de corpos de Levy, a gente observa uma redução de até 90% dos casos. Em corpos de Levy, a redução costuma ser até mais acentuada do que em Parkinson. Vai ser equivalente, mais ou menos, a uma doença de Parkinson, um score aí de UNR em torno de 3 e 4. Então, já é uma doença mais avançada. Nas outras doenças parkinsonianas atípicas, em geral, ou vai ser normal a minha imagem, ou discretamente reduzida. E o que a gente utiliza na avaliação é essa relação de coração pelo mediastino, esse é o fator que a gente utiliza como normalidade, e o washout, que acaba sendo mais acelerado. Interessante aqui que a identificação a alteração também pode ser pré-sintomas motores. E eu posso ter alteração mesmo antes do meu Trodat estar alterado. Então, naquela situação que eu tenho só sintomas não motores. Especificidade para diferenciação com as doenças atípicas é em torno aí de 85%. Então, concluindo, doenças do sistema extrapiramidal são um grupo bastante amplo e complexo de doenças. O PET e o SPECT vão ter uma importância desde a avaliação fisiopatológica até diagnóstico diferencial, identificação precoce da doença e com o intuito, aí, quem sabe, de permitir, primeiro, uma individualização do tratamento, isso é fundamental, né, para o prognóstico do paciente, e uma intervenção o mais precoce possível. E havendo disponibilidade, né, de fármacos para uma neuroproteção, também seriam exames bastante interessantes. É isso aí. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada também, o Lauro. Vocês conseguiram realmente extrair, eu acho que a essência, é um assunto tão extenso e imagino o desafio que foi colocar isso nas apresentações de 30 minutos. Agradeço esse esforço. E abro agora, então, para perguntas. Por favor, se alguém quiser colocar alguma pergunta, tem alguma dúvida, gostaria de esclarecer alguma coisa. Aqui temos do lado um bate-papo, não sei se todo mundo consegue visualizar, e já temos aqui uma primeira pergunta do senhor Oswaldo Couto. Lauro e Felipe, vocês conseguem acessar ao bate-papo? Agora estou vendo aqui. Então, Oswaldo pergunta como o SPECT com Trodat pode ajudar a diferenciar o tremor essencial plus da doença de Parkinson, considerando que, às vezes, esse tremor mais severo pode evoluir para doença de Parkinson. Bom, em geral, o tremor essencial ele vai ter uma imagem normal. Então, bem típico, assim, uma das principais aplicações para nós com o Trodat vai ser essa diferenciação. Em tremor essencial, a imagem vai ser normal. E na doença de Parkinson, eu vou ter uma grande sensibilidade, né, um déficit de captação. Então, basicamente, é isso. Certo. Lauro, Adriana Joaquim pergunta, para fazer os PECT e PET em demências, você não cobre os olhos dos pacientes? Adriana, não deve, né? Não deve por quê? Porque uma das características de diferenciação, e talvez dependendo
né, dos pacientes, vamos por 2 pacientes, né, talvez a única característica que possa diferenciar pelo padrão metabólico ou perfusional é a presença ou não de ativação da região occipital. Eu comentei no slide que um dos sintomas das demências de Corpus-Levy são as alucinações visuais, né? E realmente é um quadro bem típico. E puxando aqui da literatura, não sei se vocês já ouviram falar de Oliver Sacks. O Oliver Sacks tem um livro escrito chamado Mente Assombrada. E esse livro inteirinho é como se fosse um ensaio baseado na própria história dele, pessoal, como neurologista, em que ele descreve a chamada Síndrome de Charles Bonnet. Síndrome de Charles Bonnet são alucinações que às vezes acontecem quando você tem uma perda do funcionamento dos neurônios das regiões occipitais, sejam elas região occipital primária ou associativa, o córtex associativo, mas, por exemplo, um indivíduo que tem um AVC de território posterior, de artéria cerebral posterior, e, por exemplo, ele tem um AVC na região occipital à direita. Não é raro ele ter a síndrome de Charles Bonnet enxergando alucinações no campo visual da esquerda. Então, às vezes ele está aqui normal, de repente ele vê uma pessoa passando, ele vê um animal, vê um bicho, vê alguma coisa acontecendo no campo visual à esquerda. Então, de certo modo, há que se supor que essa alucinação que acontece nas demências de Corpus-Levy possa ser atribuída à perda da função de neurônios na região posterior, certo? Na região occipital, visual, seja a área visual primária ou associativa. E de tal modo isso é tão evidente pela clínica, como também há é corroborado através do exame de SPECT e de PET. Tanto é fidedigno esse sinal, ou seja, a ausência da ativação da área visual na demência de Corpus-Levy, que o próprio SPECT de perfusão mostra uma ausência de hiperperfusão, mesmo com o indivíduo com luz acesa e com olhos abertos, você não observa essa hiperperfusão que é esperada pelo estímulo cognitivo visual, mas você não observa no indivíduo que tem demência de Corpus-Levy. E para você diferenciar esse paciente com demência de Corpus-Levy do paciente com demência de Alzheimer, você tem que procurar a região aí do lobo occipital mesial, área visual primária. E outra segunda região é aquela ilha posterior do cíngulo posterior, que no caso da doença de Alzheimer vai estar diminuída a perfusão e o metabolismo ali, mas no caso da demência de Corpus-Levy vai ter um aumento perfusional ou um aumento metabólico naquela região. Então, são dois achados conspícuos que vão ressaltar aí a hipótese diagnóstica de uma ou outro síndrome. Por isso é importante você deixar o paciente não com a luz tão acesa. Por quê? Por que com a luz tão acesa? Porque, às vezes, se o estímulo luminoso for muito intenso, a área visual acende muito além do necessário e você pode, por uma normalização baseado na máxima projeção, na máxima sinal, você pode abaixar, ou seja, pela normalização da imagem, ter uma hipoperfusão falsa, né, na imagem, ou hipometabolismo, porque a área visual está bastante estimulada. Então, assim, a gente deixa a luz apagada, mas com a janela aberta, assim, na penumbra e com os olhos abertos, o suficiente para estimular a área visual. Tânia, você está com o microfone fechado.
Felipe, eu acho que tem mais uma Obrigada. pergunta do Marcos para você aí, ó. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Giovanni Pereira. O que o neurologista deveria solicitar no estudo do Parkinson? TRODAT mais MBG? Veja, os conceitos assim, do momento são um pouquinho diferentes, né? Eu comentei que o TRODAT ele serve como um estudo de exclusão e o MBG de sustentação da tua hipótese. Eu acho mais interessante se você tem já uma suspeita forte de Parkinson, um sintoma motor, uma clínica mais exuberante, eu acho interessante fazer o TRODAT inicialmente. Então, se o TRODAT vier como normal, a probabilidade de ser doença de Parkinson acaba sendo bastante baixa. Agora, se eu tiver, às vezes, um TRODAT alterado, ou aí eu quero melhorar, ficar mais seguro quanto à minha hipótese diagnóstica, eu faria um MBG complementando. Ou ainda numa situação num sintoma mais prodrômico, paciente com algumas queixas mais inespecíficas, sintomas não motores, tipo hiposmia, constipação, o MBG também está bem indicado. Mas eu entendo que acho que o TRODAT, como método de exclusão, seria bastante interessante se eu tenho uma suspeita de doença de Parkinson. Outro exame que a gente pode utilizar também são o PET, o próprio ECD, também tem a possibilidade de utilizar para diagnóstico diferencial. Eu não excluiria. Depende o que você quer diferenciar, né? Qual patologia, se você está entre doença de Parkinson e uma síndrome parkinsoniana atípica, de repente o TRODAT vai ser mais difícil. Depende qual é a tua dúvida nessa hipótese diagnóstica. Perfeito. Temos mais duas perguntas. Uma é da Camila Calegari. Quando eu tenho disponível tanto o PET quanto o SPECT para avaliação das demências, vocês sempre dão preferência à solicitação do PET? Há muita diferença da sensibilidade entre os métodos? Camila, não somente a questão da sensibilidade, principalmente, e eu gostaria de associar a sua pergunta, Camila, à pergunta logo a seguir do Rodrigo Nus. Ele também pergunta aqui a sensibilidade e especificidade no diagnóstico de demência de Alzheimer com o SPECT com ECD. Então, assim, sempre lembrando que, de algum modo, a gente tem que utilizar o nosso arsenal de acordo com as perguntas que o neurologista, ou o psiquiatra, ou o neurocientista nos faz. Então, a gente tem que ponderar um pouco qual é a pergunta que eles nos fazem. Se eles pegam um caso que seja muito precoce, um caso de um comprometimento cognitivo leve, eu diria que a sensibilidade do PET e a especificidade é maior do que a do SPECT. E é notório pela própria resolução espacial do método, né? Mas existe um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que não sei se alguns de vocês já passaram pela experiência, há muitos anos atrás, de fazer SPECT cerebral com HMPAO, que é o hexametilpropilenoaminoxime. E o HMPAO, né, que era da Amersham, que era o Ceretec, né, ele tem uma distribuição no cérebro diferente do ECD. Ambos são traçadores para TEC-NES 99, são traçadores para perfusão, mas tem uma diferença. O HMPAO, ele desenha muito bem e ele concentra muito bem na região mesial do lobo temporal. Vamos nomear aqui a amígdala do hipocampo, córtex entorrinal, giro parahipocampal. Toda essa estrutura medial a gente chama de arquicórtex, diferentemente do que nós chamamos para as regiões laterais do cérebro, que chamam-se
neocórtex. Por alguma razão que eu não sei, eu já procurei essa explicação e eu não encontrei, a região do arquicórtex não concentra muito bem o ECD, mas concentra muito bem o HMPAO. Então, se você comparar um exame de espectro cerebral com ECD com HMPAO, você vai ver que o ECD dá uma falsa impressão de uma discreta hipoperfusão na região mesial, e que é bem desenhada essas regiões pelo HMPAO. Então, na fase inicial do comprometimento cognitivo leve, com o ECD de perfusão, talvez você não consiga diferenciar o que é uma natural hipoconcentração do traçador na região mesial bitemporal do que seria já um sinal de hipoperfusão. Às vezes a gente consegue perceber se houver uma simetria que seja razoável, moderada. Então você consegue destacar. Mas se ambos os lobos temporais tiverem uma diminuição discreta, você não consegue detectar com sensibilidade se o indivíduo já tem um quadro inicial de doença de Alzheimer ou comprometimento cognitivo leve. Nesse caso, o PET cerebral também, porque você vai avaliar outras subestruturas que o PET permite avaliar e o SPECT não permite com tanta qualidade. Se eu tiver os dois métodos disponíveis e eu puder, eu prefiro o PET cerebral. Só complementando, em termos de sensibilidade para epilepsia, o PET, só o PET isoladamente, ele vai ter uma sensibilidade parecida ou próxima de eu fazer os dois estudos, o SPECT tal e o intercrítico. Então, se é um método isolado, eu acho mais interessante, se disponível, né, fazer o PET-CT. Mas eu sei que existe alguma dificuldade com liberação de convênio e tudo mais, então uma coisa é a academia, outra coisa é o que a gente encontra na prática. Às vezes tem essa dificuldade de liberação, né? Mas, de qualquer forma, são dois bons estudos para avaliar tanto demência quanto epilepsia. Tem uma pergunta aqui do Carlos Passini. Num serviço que não tenha à disposição SPECT que tal, só a avaliação do SPECT intercrítico pode ajudar ou sempre temos que sugerir no laudo a correlação com SPECT que tal, ressonância e EEG? Bom, a avaliação de pacientes com epilepsia, eu vou fazer aqui um relato, uma vez que eu já trabalho com epilepsia há 25 anos, com SPECT, mudou muito o perfil dos pacientes com epilepsia que procuram as unidades de avaliação pré-cirúrgica. Por exemplo, em Ribeirão Preto, em adultos acima de 18 anos, 70% dos nossos pacientes, eu vou repetir a cifra, 70% dos nossos pacientes possuem ressonância 3 Tesla normal. Certo? São pacientes que têm epilepsias chamadas epilepsias de circuito. Eles não têm lesões visíveis. Ou displasias do tipo 1A, 1B, displasia cortical focal. Você faz várias sequências diferentes e você não consegue achar nenhuma lesão. Então, basicamente, nós vamos depender muito de uma avaliação mais completa, como um PET intercrítico, evidentemente. Nós vamos tentar fazer um SPECT intercrítico para comparar com o SPECT crítico. Fazer uma avaliação pré-cirúrgica baseada apenas em SPECT intercrítico, eu diria que ele ajudaria principalmente se fosse em epilepsia do lobo temporal, em que você tenha, por exemplo, uma imagem que sugira uma esclerose hipocampal, de um lado. O SPECT intercrítico apresenta um fator complementar, um papel complementar em mostrar que tem hipoperfusão naquele lobo temporal, e o EEG também mostra descargas interictais naquele lobo temporal, certo?
ou às vezes nem mostra descargas intercríticas naquele lobo temporal, mas às vezes lateralizado para a esquerda. É aí que às vezes, quando o eletroencefalograma não é tão elucidativo, um SPECT intercrítico mostrando uma hipoperfusão no lobo temporal esquerdo, junto com uma ressonância que tem uma esclerose hipocampal naquele lobo temporal esquerdo, ajuda muito o neurologista, o neurocirurgião, a aumentar a sua tomada de decisão para operar aquele lobo temporal, mesmo quando o EEG é difuso. O que tem acontecido hoje em dia, a gente não tem feito mais SPECT ictal em pacientes com epilepsia do lobo temporal. Não tem sido feito. Depois de 20 anos fazendo, nós chegamos à conclusão, e até foi publicado um trabalho em uma revista de um colega nosso aqui, do setor de epilepsia, em que nós mostramos que o SPECT ictal ele era sempre bom, mas sempre adicional à ressonância. Ou seja, quando a ressonância era bilateral e a gente queria que o SPECT ictal mostrasse um lobo temporal só onde tinha começado a crise, o SPECT ictal era bilateral também. Então, ou seja, o SPECT ictal ele sempre acompanhava o eletroencefalograma. Para onde a crise ia, o SPECT ictal também ia. Razão pela qual, com o passar dos anos, em casos que nós chamamos de casos clear cut, que são casos bem claros, eletro mostra lobo temporal esquerdo e ressonância lobo temporal esquerdo, esses casos a gente não tem feito mais o SPECT ictal, e nem o PET e nem o SPECT interictal. Tá, então temos tempo para mais uma última pergunta. O Marcos está perguntando, aqueles que fazem SPECT-CT para TRODAT, na hora de quantificação, usam as imagens corrigidas pela tomografia híbrida? Veja, assim, para quantificar o TRODAT, é importante primeiro você ter a sua metodologia bem definida. Dependendo da forma de processamento, às vezes o método que você utiliza para quantificar, vai haver uma alteração do teu valor de referência. Se eu simplesmente mudar o número de iterações, eu posso, no processamento, eu posso ter um valor diferente de quantificação. Então, se você não tem o teu valor de referência, um grupo de normais, acho interessante você usar o que tem disponível da literatura e o que mais se aproxima do seu serviço e adotar tanto a parte de aquisição, então, tantos minutos por angulação, né? Enfim, mesma dose e tudo mais, tentar reproduzir essa metodologia para que aquele valor de referência seja o mais próximo possível da tua realidade. Lá no HC, a gente tem as duas possibilidades. Nós temos um SPECT-CT, embora a tomografia numa resolução mais baixa, mas dá para fazer a normalização pela tomografia também. E a gente optou por fazer a correção de atenuação pelo método de Chang mesmo, não por tomografia, até por ser algo mais reprodutível entre os serviços, né? Então, isso eu acabei trazendo até para a minha prática na clínica da DIMEM. Então, todas as unidades hoje utilizam a mesma metodologia, tanto de aquisição quanto de processamento e depois de quantificação. Então, a minha sugestão é siga um protocolo, né? Tenha o seu protocolo de aquisição, de processamento e de quantificação. Agora, o método que vai utilizar vai ser o que é melhor para o seu serviço, para o teu equipamento. Então, mais uma vez, caso não tenha um grupo de normais, tenta buscar na literatura algo mais próximo possível da tua realidade. Se ainda ficar alguma dúvida, a gente pode conversar, de repente, alguma coisa similar entre os serviços para adaptar um protocolo. Bom, doutor Lauro, doutor Felipe, muito obrigada
pelo bate-papo. Acho que foi bastante proveitoso, acho que deu para integrarmos a neurologia, a medicina nuclear, a termos uma visão geral, assim, das demências, um pouquinho de epilepsias, das aplicações do Trodat também. Muito obrigada a todos também pela presença e uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Sânia. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.